pessoal, aqui é o Davi, professor de Sociologia de vocês. Eu estou passando aqui para continuar essa série de videoaulas, tá? Essa videoaula aqui é de Sociologia. Vocês podem retornar na videoaula de Filosofia para tirar alguma dúvida de como é que está acontecendo esse processo de aprendizagem, tá bom? Sobre a metodologia da disciplina de Sociologia de uma forma geral, tá? Assim como na filosofia, em sociologia a gente debateu no começo do ano o que é que vocês tinham dificuldade, o que vocês entendiam. Obviamente isso no segundo e no terceiro ano, né? Para a gente mais ou menos conhecer quais eram os pontos em que vocês tinham dificuldade. E vocês falaram muito sobre o começo da disciplina, né, na maioria. E aí a gente pensou em fazer, assim como em filosofia, uma revisão geral para tudo, né? O terceiro ano ele vai pegar desde o começo da sociologia até os pensadores mais atuais, como Bauman, né, como Foucault. Esses aí você já tinha um embasamento maior em relação aos primeiros, né? Que a gente tinha pelo que a gente conversou e pelo que eu percebi. O segundo ano foi a mesma coisa, né? A gente conversou e também tinha uma dificuldadezinha maior no comecinho da filosofia. Então a gente resolveu fazer um aulão geral de tudo, tá bom? Para essas duas turmas. O primeiro ano foi diferente, tá? A gente está seguindo o cronograma, né, das diretrizes nacional de educação para essa área. A gente está começando com os estudos sobre o começo da sociologia, belezinha? Mas nesse primeiro semestre, as três turmas estão juntas. Então, bora lá, para a atividade de sociologia, tá? Não tá como... Deixa eu vir para cá para poder... Tá como administrador. Aqui, naquele modo ali eu consigo ver quem já fez a atividade. Então, pessoal, outra coisa que eu peço, por favor, façam as atividades. Eu sei quando você faz, quando você envia a atividade, tá? Então, façam as atividades, porque tem um número muito baixo de atividades dessas duas disciplinas sendo feitas, tá? Então, bora lá. Bora lá. Primeira questão da UES de 2019.1, tá? Considerando o contexto histórico do surgimento da sociologia, assinale a afirmativa verdadeira. Beleza? Então, já pegando base lá naquele vídeo de filosofia, a gente vai assinar a verdadeira, lendo sempre com muita atenção o enunciado. Ó, uma coisa que é diferente das outras questões lá de filosofia, né? Que a gente viu, essa aqui não tem um texto base. Tem algumas questões, algumas da UES, que tem essa característica, tá? Não são todas. E no Enem, normalmente, não todas têm um texto base, tá? Então, bora lá. É no século XIX, já com a consolidação do sistema capitalista na Europa, que se encontra a herança intelectual mais próxima da sociologia como ciência particular. B. A sociologia surge no século XVI, em decorrência direta das mudanças trazidas pelo desenvolvimento das grandes navegações. Vamos por exclusão. Aquela lá de cima tava, né, parece certa, né? Essa B parece? Começa com as navegações? Não, né? A gente nem... Agora, a antropologia que a gente estudou nesse período de quarentena, né, com atividade domiciliar, ela começa aqui. A geografia também começa forte durante esse período, porque é o período que a gente vai começar a tentar entender o outro, né, para poder conquistá-lo, né? Nesse período aqui com a Europa queria conquistar esses outros povos, né? A sociologia surge a partir da Revolução Russa no ano de 1917. Essa aqui ele jogou, né? Porque tem questão de revolução. Eu acho que ele quis dizer assim, talvez o aluno caia nessa de bobo. A sociologia resulta dos estudos sobre o modo de produção desenvolvido na Ásia. Isso aqui, cara, é só por causa de que alguns sociólogos falam muito em modo de produção asiático em seus textos, né? Principalmente o Marx. Por isso que ele deve ter colocado aqui. Mas isso aqui não tem nada a ver. Essas duas a gente já tira de cara e aí a gente pega um modelo de questão da UES, onde tem duas questões muito absurdo, e ele te coloca no impasse entre mais duas, né?
Essa aqui é a questão correta. Essa aqui, como a gente falou, é mais próximo de uma antropologia e de uma geografia, certo? Questão 2 da UES 2019.1. Durkheim afirmou que os acontecimentos sociais, como os crimes, os suicídios, a família, a escola, as leis, poderiam ser observados como coisas, pois assim seria mais fácil de estudá-los pela sociologia. Esses fenômenos não por esses fenômenos são por ele denominados de fatos sociais. Assinale a opção que apresenta corretamente características do fato social. Pessoal, pausa esse vídeo agora. Pega o caderno de vocês e aquela explicação da Lusa. Lá vai ter o conceito de fato social, tá bom? Então bora lá. A. É subjetivo, aleatório e coercivo. Ele é aleatório? Ele acontece só com um indivíduo e com outro não? É exterior ao indivíduo. Independe dele, né? Tem poder de generalização. Atende todas as afeta todas as pessoas da sociedade. E exerce uma coerção social. Ou seja, se você não cumprir aquele fato social, ou se você descumprir ou cumprir, você tem uma reação da sociedade para aquele fato social. Por exemplo, vamos pegar os que ele fala aqui, o crime. Se você comete um crime, a sociedade vai te punir por isso, né? O suicídio. Isso é um assunto muito delicado, mas a sociedade julga muito, né? As pessoas que cometeram suicídio e as pessoas que estão próximas de pessoas que cometeram suicídio. A família. Se você vai contra a tua família, se você tenta não ter uma família, eu não quero casar nem ter filho. Você conversando, não quero casar nem ter filho. As pessoas que estão à tua volta vão achar isso um absurdo, normalmente. Não ir à escola, por exemplo, ou à escola, ou quebrar as normas da escola. Se você quebra as normas da escola, tem uma coerção. Se você não vai para a escola, tem uma coerção. O conselho tutelar vai bater na sua casa para você ir, né? Então, a sociedade vai te julgar por isso. E as leis, quando você quebra uma lei, você também vai ser julgado por isso, né? A sociedade vai tentar te reprimir, te coagir, né? A segui-las e a não quebrá-las, no caso, né? É individual, exterior à representação homogênea social. E, não, desculpa, exterior, ou seja, independe do sujeito, a gente até aí correto, né? Só que se contradiz aqui na questão do individual. Não afeta só uma pessoa, tipo, como se a sociedade toda afetasse, né? É coletivo, coercitivo e pessoal. Não é pessoal. Se ele é coletivo, ele não pode ser só pessoal, né? A própria questão se contradiz. A mais correta seria a questão B, tá bom? É naquela mesma lógica de resposta que a gente está falando há um tempo. Essa questão aqui já é do Enem, então já tem aquele texto de auxílio. Como vocês viram no exercício de filosofia, a primeira coisa que a gente faz, ó, dá uma analisada na referência, ó. A gente já pega que é do Durkheim, um dos 3 caras que fundaram a sociologia, e o texto é O Suicídio, Estudo de Sociologia. Ele vai, nesse texto, se eu não me engano, ele vai estudar esse fenômeno como um fato social. A sociologia, aí vamos ler o texto dele, né? A sociologia ainda não ultrapassou a era das construções e das sínteses filosóficas. Em vez de assumir a tarefa de lançar a luz sobre uma parcela restrita ela prefere buscar as brilhantes generalidades em que todas as questões são levantadas sem que nem sejam expressamente tratadas. Não é com exames sumários e por meio de intuições rápidas que se pode chegar a descobrir as leis de uma realidade tão complexa. Sobretudo, generalizações, às vezes tão amplas e tão apressadas, não são suscetíveis de nenhum tipo de prova. Então, ele está colocando em xeque o conhecimento filosófico, né, que vinha sendo baseado as ciências, os pensares políticos e sociais, apesar de não ter esse nome, né,
mas seria tipo uma raiz primária. E ele está colocando um caráter mais científico e uma análise mais aprofundada e detalhada de determinados acontecimentos sociais. Então é importante pegar que essa obra é uma das primeiras obras do Durkheim, né? E ela vai fazer aquela metodologia que ele falou do fato social junto com o acontecimento que é o suicídio na sociedade, tá bom? O texto expressa o esforço de Emile Durkheim em construir uma sociologia com base na... O que se baseava a sociologia que está começando nesse momento, né? Vinculação com a filosofia, com o saber unificado, lá no texto ele rompe. Então, interpretação de texto. Questão de Enem, nessa área de humanas, você tem que ter uma interpretação de texto, porque o Enem é uma prova que te cansa muito e às vezes você erra porque você está cansado demais para interpretar. B. Reunião de percepções intuitivas para demonstração. Intuitiva, o texto vai contra essa questão de intuição. Você tem que se basear em argumentos, né? Assim? C. Formulação de hipóteses subjetivas sobre a vida social. É só hipótese? Gente, o conhecimento científico, né, mesmo nas áreas de humanas, ele passa por uma fase de avaliação. Você pode ter a hipótese, mas você depois dela vai ter que ter uma análise social, né, que demonstre a realidade. Senão fica só naquele... Hipótese é só você pensar o que está causando aquele problema. Se você não for analisar os casos, você não vai achar uma resolução real do que acontece, ou pelo menos baseada, mais próxima do real do acontecimento, né? Social. Formulação... essa aqui foi que a gente leu. D. Adesão aos padrões de investigações típicos da ciência da natureza. Não puxa mais, né? Você é como já contradizendo essa questão C. Você vai ter que passar, ó, para você gerar uma razão científica. Você vai ter que criar uma problemática, né? Que é se incomodar com algo, no caso aí do Durkheim, suicídio. Pô, por que as pessoas se suicidam? Gerar uma hipótese. Deve ser por isso, isso, isso e isso. Aí depois você vai ter que ter um levantamento, né, daquela realidade que nas ciências da natureza pode ser feito até por cálculo, mas nas ciências humanas a gente tem métodos para fazer isso. Métodos antropológicos, de você ir lá e perguntar à pessoa, de você juntar dados para ter base em uma resposta real, né? E, por fim, você gera uma teoria, você gera uma explicação e um aparato real que vai tentar englobar aquela realidade que você está estudando. Beleza? No caso do Durkheim, o suicídio. Né? Então, essa aqui, por enquanto, está a mais certa. Tá? Aí, incorporação de um conhecimento alimentado pelo engajamento político. Gente, não é a C... Não é a E, pelo seguinte motivo: não era só uma questão política e não era só um engajamento político, né? Na verdade, a sociologia ela tenta se afastar um pouco dessa questão política na hora de se analisar os fatos. Ela é vista como ciência por causa disso. Você está tentando buscar uma imparcialidade para suas análises, né? Então seria o item. Questão 4. Também do Enem, de 2017, dessa vez, tá? Ó, modelo de questão, texto e a problemática embaixo, né? Artigo 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições. E os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, tá? Isso é um texto constitucional, tá? Brasil, Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, então a Constituição Brasileira, né? Então a gente já pegou que é um texto constitucional e que está disponível no site do Planalto, beleza? A persistência das reivindicações relativa à
A aplicação desse preceito normativo tem em vista a vinculação histórica fundamental entre. Olha como questão do Enem, ela é feita assim para te confundir às vezes, né? Tu só responde ela aqui se tu tiver lido isso aqui, né? Aí às vezes tu começa lendo por aqui, aí tu vai ter que voltar e reler tudo, porque ela é meio que feita para te tirar um pouquinho de tempo. Isso é chato, né, às vezes. Mas é assim, a prova é assim. Vão se acostumando, né? Item A. Etnia e miscigenação racial. Ah, só para esclarecer, né? Ela está falando sobre essa questão, ela está falando sobre as reivindicações, né? Sobre esse preceito normativo dos direitos das terras dos povos originários, né? Também conhecido popularmente, né? Por indígena, né? E ela diz, ó, que isso está ligado a um vínculo histórico fundamental, uma união histórica entre dois conceitos, né? Ele está colocando em todas as questões. Ela está colocando. Etnia e miscigenação racial. Tem a ver? Os povos originários, se fosse só por etnia, por exemplo, ia ser uma luta de uma etnia para ter direito ao, aos seus alguma coisa que lhe foi tirada, né? No caso dos povos originários, as terras, né? A miscigenação não combina tanto, porque seria a união, né, social, como vocês viram, por exemplo, naquela obra do, do Gilberto Freire, né? Vocês viram que é aquela teoria lá de união entre os povos que construíram, que habitavam o Brasil, né? Então não combina tanto na perspectiva da questão. Sociedade e igualdade jurídica. Muito abrangente, né? Espaço e sobrevivência cultural. Espaço, que é a questão das terras, né? Mais sobrevivência cultural. Hoje em dia, eu coloquei essa questão porque ela fala de cultura, né? E é muito daquilo que vocês estudaram quando tem aquele capítulo entender o que está perto e entender o que está distante, que é quando a gente começa a discutir cultura. A questão da cultura e da identidade estão muito ligadas, principalmente nesse quesito aqui, entendeu? Então, para você entender a cultura dos povos originários, está muito além de uma questão só étnica, né, de reconhecimento, porque tem muitos sujeitos que são etnicamente, eles trazem traços dos povos originários e eles recusam a identidade de pertencer a esse grupo. Eles dizem que não são índios, não descendem dos povos originários e recusam essa cultura. Tanto é que se você for, por exemplo, em alguma área de preservação, por exemplo, aqui em Fortaleza, você tem os Tremembés ali, perto de Calcaia, você tem algumas outras etnias que reivindicam aquele local, né? Se você for lá, você vai ver que em regiões mais próximas, por exemplo, Jurema, a própria Calcaia, você vai ter pessoas de uma etnia, né, semelhante à dos povos originários, que não se classificam como sendo parte desses povos, né? O que diferencia aí vai ser a cultura, beleza? E o espaço de vivência também, né? Que é aquele local onde eles vão ocupar. Então, seria mais próximo dessa aqui, da C. Mas só para matar, vamos tentar olhar as outras duas. Progresso e educação ambiental é aquela que é para tu tirar, que não tem nada a ver com o texto. Talvez se tu marcar na doida, tu erra. Bem-estar e modernação econômica. Mesma coisa, né? A gente está falando de preservação cultural, o cara está falando de modernização econômica, né? Talvez se tiver alguma leitura assim sobre questão ambiental, né? E a luta dos povos originários, ele faça essa confusão. Mas não, é o item C com certeza. Beleza, questão 5. Enem de 2016 também.
Quanto mais complicada se tornou a produção industrial, mais numerosos passaram a ser os elementos da indústria que exigiam garantia de fornecimento. Ou seja, quanto mais evoluía essa produção industrial para grandes fábricas, grandes empresas, mais se necessitava de garantias básicas, né, para fornecer essa produção, tá? Três deles eram de importância fundamental, os principais, né? O trabalho, a terra e o dinheiro. Numa sociedade comercial, esse fornecimento só pode ser organizado de uma forma, tornando-os disponível à compra. Ou seja, em uma sociedade de mercado como a nossa, só se pode ser disponível dessas coisas se você comprar, você trocar aquilo por uma moeda, né? Agora, eles tinham que se organizar para a venda no mercado. Ou seja, você tinha que se organizar essa produção para a venda e ganhar riquezas, né? Para você continuar essa produção, né? Isso estava de acordo com a exigência de um sistema de mercado. Sabemos que em um sistema como esse, os lucros só podem ser assegurados se garantir a autorregulação por meio de mercados competitivos e interdependentes. Gente, se for uma errata, eu vou corrigir agora, tá? Isso aqui com certeza foi uma errata na questão. Belezinha? A consequência do processo de transformação socioeconômico abordada no texto é a... Gente, bora lá. Esse tipo de questão é aquela que tá lá, ela é fácil, mas ela tá lá para te cansar de fazer errar. Ela é cheia de... Primeiro que se tu leu só isso aqui, tu já vacilou, tu já perdeu tempo, né? Segundo, que o texto ele é complicado, né? E a pergunta também. O que é que a pergunta está pedindo? O que é que a problemática te pede? Ó, ela pede para tu dizer qual é a consequência, né, de transformação socioeconômica que está sendo falada nesse texto. Do que esse texto está falando, é a pergunta, tá? Então, bora lá. Vamos tentar pegar alguma dica aqui no subtítulo também, tá? Só para a gente continuar com esse hábito. Polanyi, né? A grande transformação, tá? O nome do texto. As origens de nossa época. Então, ele está falando da grande mudança que vai acontecer no capitalismo e que vai acontecer no mercado econômico durante a, a idade contemporânea, que é essa que a gente está vivendo, tá? Onde tem uma expansão de indústria que a gente tratou até com música em sala de aula, né? Não sei se vocês lembram, né? E esse texto, ele diz que isso só acontece porque você vai começar a ter o trabalho, a terra e o dinheiro como força base de mercadoria para a produção, entendeu? Então vamos continuar. Esse é um dos principais pontos do texto, né? Então vamos ler os itens. A expansão das terras comunais. Não, terras comunais não tem nada a ver. Aqui tem mais uma propriedade privada e uma venda de terras. Terras como uma propriedade privada a ser vendida. A limitação do mercado por meio de especulação? Não, eu acho que não, porque isso aqui está muito mais para uma outra questão, né? Que é a questão de especulação de mercado e o que a gente chama de neocapitalismo, ou então essa neopolítica de capitalismo, né? A consolidação da força de trabalho como mercadoria, ó, ele fala lá de força de trabalho e ele fala que é nesse momento que vai ser visto como mercadoria. Você vai vender só o ato de trabalhar, né? Nas fábricas, o trabalhador vai sem nada, sem matéria-prima, e o que ele está vendendo é seu tempo de trabalho, né? Que a gente viu isso até com música, né? Diminuição do mercado com efeito da industrialização. O mercado ele vai aumentar conforme a indústria vai subir, né? A gente pode ver isso, por exemplo, na era Vargas aqui no Brasil, quando você começou a ter uma indústria mais forte, começou-se a vender cada vez mais, né? Adequação do dinheiro como elemento padrão das transações.
tá? Parecida, né? Mas aqui ele não fala exatamente disso. Isso aí, na verdade, é uma outra etapa da produção industrial, né? Que é quando a gente começa. Na verdade, não é uma das outras etapas, porque a gente começa a usar sistemas de venda que não são dinheiro, como está acontecendo nessa quarta revolução industrial, onde a gente usa dados, né? O Bitcoin, por exemplo. A questão mais certa que eu vejo aqui seria a C. No caso, seria a questão C, que é a consolidação da força de trabalho como mercadoria, né? Que é o momento crucial de mudança do capitalismo e da industrialização. Beleza? Gente, é isso aí. Não vai ter é, uma atividade escrita nessa semana, tá? Desculpa pelo atraso, eu tô gravando sábado, porque eu tô devendo essa para vocês. E é isso. Bom final de semana para quem vai curtir esse final de semana ainda, né? E bom feriado também para vocês, para quem vai curtir esse feriado. Óbvio que vocês vão curtir tudo isso dentro de casa, né, com as mãos lavadinhas e no máximo assistindo uma Netflix, né?